Graça e paz. Graça e paz. Graças à nossa congregação, à nossa comunidade de irmãos que estão em Cristo. Aqueles que foram chamados e separados para o Evangelho de Deus, que é salvação para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Irmãos, até antes de começar, eu quero ler uma oração paulina da carta de Filipenses. Filipenses é conhecido como o livro da alegria. E a gente vai ler uma oração que Paulo fez para a igreja em Filipe. Ela está em Filipenses 1, de 1 ao 11. Eu vou ler, tá, irmãos? Mas preste bastante atenção nessa oração. Senhor Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Nova Odessa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós. Toda vez que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Ó Senhor Jesus, e fazendo isso sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu tenho certeza, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos vós sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, ó Senhor meu Deus, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, e olha essa palavra, guarda com você, inculpáveis para o dia de Cristo. E outra aqui, presta atenção, cheios do quê? Do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para quê? Para a glória e louvor de Deus. Irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava preso, mas ele estava alegre. Ele estava preso, irmãos. Irmãos, não importa. Você está alegre essa noite? Irmãos, não importa a condição que você esteja. Não importa, irmão. Você tem que se alegrar no Senhor. Paulo estava preso e ele estava preocupado com os irmãos. Às vezes a gente passa situações que são difíceis, que prendem a gente. Mas Paulo estava preso e estava alegre no Senhor. E ele orava todos os dias, constantemente, fazia súplica pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. A carta de Filipenses é conhecida como Carta da Alegria. Guarda esse versículo para vocês, Filipenses 1. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, essa noite nós estamos alegres. Porque achamos misericórdia diante de Ti.
Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe das condições de trevas e o Senhor nos trouxe para a luz. Ó Senhor, nós que estávamos mortos e perdidos, ó, o Senhor nos encontrou. Por isso, nessa noite, queremos declarar, Senhor, que estamos alegres com a Sua presença, estamos alegres com o Seu falar, estamos alegres com o Seu Evangelho, estamos alegres por estarmos aqui unidos. Ó Senhor, seja com essa mensagem, Senhor. Fale a nós aquilo que precisamos ouvir. Ó Senhor, seja nosso guia. Ó Senhor, seja a verdade, seja o caminho, para que nós possamos te alcançar, Senhor, não como meros espectadores, mas como uma realidade de vida, Senhor. Não como uma só casca, Senhor, mas queremos te ter internamente, queremos ver essa mudança, os frutos da justiça. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. A gente vai estar dando sequência, né? O nosso estudo da carta de Romanos. E a gente vai estar finalizando o capítulo 2. Mas antes de propriamente chegar nos versículos, eu quero dar uma recapitulada. Os irmãos me permitam isso, porque o livro de Romanos ele é muito importante, e ele não é igual ao livro de Atos, que ele é uma sequência de acontecimentos, ou como Coríntios, que Paulo escreve sobre um determinado problema na igreja. Mas Romanos, ele é um testemunho de defesa da nossa fé. Paulo ali, ele constrói como se fosse um edifício. Então ele vai colocando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Porque um versículo se liga ao outro. E se vocês verem, quando foi escrito a carta de Romanos, foi antes de Paulo ser preso e começar a ser julgado. Só que propriamente, irmãos, não era Paulo que ia ser julgado, era a nossa fé. Era o Cristo que nós acreditamos. Então Paulo, debaixo da soberania de Deus, ele já começa a escrever Romanos, como o maior manifesto teológico que tem na Bíblia. Então ele vai defendendo, só que ele vai construindo isso ponto por ponto, ponto com antiponto. E Romanos, irmãos, é um livro que ele é uma porta de entrada para o entendimento de toda a Bíblia. Através de Romanos, você começa a entender toda a Bíblia. Ele vai falar sobre a vontade de Deus. Ele vai falar sobre o seu propósito. Por que você foi chamado? A gente ouve muito no meio cristão falando assim: Deus tem um propósito na sua vida. Qual que é o propósito na sua vida? É te dar um carro novo? Aquele papel que você está esperando para assinar vai acontecer? Aquela cura que você está pedindo há muito tempo, Deus vai te dar? Irmãos, Deus faz toda essa coisa, mas se a gente for diminuir ao Deus para o tamanho dos nossos propósitos, é um Deus muito pequeno. Mas Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, e é muito maior que isso aí, é muito maior. Em Romanos a gente encontra salvação, a gente encontra justificação, a gente encontra perdão. Irmãos, eu quero recapitular um pouco, porque eu quero que certas passagens, certas verdades e colunas de Romanos tem que ficar gravado na gente. A gente tem que entender o propósito real de Romanos. Não ver versículo após versículos e ter versículos perdidos na mente, mas ver o contexto todo. Por isso que os irmãos, todas as vezes que têm trazido a mensagem, eles têm batido nessa tecla. Um tijolo se une ao outro. Senhor Jesus. Amém. E a gente viu lá atrás que Romanos ele tem um centro. Isso tem que ficar gravado na gente. Romanos é igual à Bíblia. Romanos, o centro de Romanos é Deus. Toda a Bíblia, o centro da Bíblia é Deus. Senhor Jesus, deixa eu fugir uma palavra aqui. E como Deus
interage com toda a humanidade. É a relação de Deus com a humanidade. O centro é Deus e a relação do divino com a humanidade. E da humanidade com a própria humanidade. Então é isso que Romanos e a Bíblia traz para a gente. Senhor Jesus. E aí, a gente continuou estudando Romanos e os irmãos dividiram a humanidade em 3 partes. Os irmãos lembram? São os gentios, os judeus e os cristãos. Os gentios, quem são os gentios? A Bíblia fala que eles são aqueles que conhecem a Deus por meio das coisas criadas. Esses são os gentios. E coisas criadas aqui, meus irmãos, eles têm a mesma tradução de Éfeso, quando o Senhor fala de igreja. É como se fosse um poema. Irmãos, as coisas criadas, elas não são simplesmente criadas, mas como se Deus pegasse um pincel e fosse fazendo cada uma delas. Irmãos, olha o sol, a lua à noite. Irmãos, você sente calor. Olha a criação que Deus fez em você. Você come alguma coisa, Ulisses, você sente o gosto. Você sente a textura. Essa é a criação de Deus. Você sabe se está quente, se está frio. Você sente amor. Você sente raiva. Irmãos, não é o acaso. Isso não aconteceu de uma explosão. Isso é a obra de Deus, é uma poesia, é o poema. E todo poema tem sua assinatura. Toda a criação tem a assinatura de Deus. Mas esses pessoal, eles não estão enxergando isso. E a Bíblia fala que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis, pois conhecem a Deus, mas não lhe rendem louvores. Aí ele fala de um segundo grupo, que é os judeus. Aí os judeus, eles também conhecem as coisas criadas, as coisas de Deus. Eles conhecem a Deus por isso, pelas coisas que Deus fez. Mas eles têm um passo a mais. A Bíblia fala que eles são os detentores dos oráculos de Deus. Oráculo é o meio que Deus usa para falar com os seus, mas aqui externamente. E Deus fala como com os judeus? Através das profecias, através das leis, de manifestações exteriores. Deus fala com os judeus dessa maneira, mas aqui também fala que eles são indesculpáveis. São indesculpáveis. Aí vem para o terceiro grupo. Ó Senhor Jesus, os judeus também são o povo da aliança, né? Os cristãos. Quem são esses? São aqueles que têm o privilégio de conhecer a Deus pelas coisas criadas. Eles também têm os oráculos de Deus externos. A gente usa os profetas, a gente usa a palavra, a gente ainda se utiliza da lei, a gente ainda tem manifestações exteriores de Deus, mas a gente tem um ponto a mais. Hoje, a partir do momento que a gente conheceu Jesus Cristo, esse oráculo, esse modo que Deus fala com o homem, ele passou a ser interno. E hoje você tem o próprio Deus que vive dentro de você. Irmãos, isso é o preço que foi pago na cruz, para que a gente tivesse isso. Mas Paulo, durante Romanos, ele começa a fazer umas certas advertências. Vamos para Romanos 3,10. Os irmãos podem ler. Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo nem que se quer. Agora Romanos 3,12. Todos se lavrarão, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,12.
3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Irmãos, não importa se você é grego, não importa se você é judeu, se você é bárbaro, se você é cita, se você é sábio, se você é ignorante, todos pecamos. E todos carecemos da glória de Deus. Paulo nivela todo mundo aqui. Todos nós precisamos de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí ele continua e ele traz uma boa notícia. E para mim, o versículo chave de Romanos, esse tem que ficar gravado na gente, irmãos. O cristão tem que lembrar desse versículo. É o versículo chave de Romanos. Vamos ler Romanos 1:16. Vamos ler o 17 também. Podem ler também. Pois não me envergonho do Evangelho, Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus. Irmãos, esse para mim é o versículo chave de Romanos. E ele tem que estar guardado em nossos corações. E Deus é tão maravilhoso, e Ele cuida tanto da igreja, que em um determinado momento da história, que é marcado aqui, ó, com uma cruz, no meio dessa história da humanidade, dessa louca, dessa bagunçada história da humanidade, que a gente tem guerras, a gente tem surgimento de civilizações, desaparecimento de civilizações, a gente tem peste, a ciência subindo num nível que a gente nunca viu, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus na história da humanidade, Ele deixou um ponto. A cruz de Cristo. E aqui, irmãos, é a porta de entrada para o Evangelho. O cristão, quando ele acredita, quando ele passa pela sua fé, ele entra por uma porta. E essa porta é o Evangelho de Deus. Irmãos, eu sei que o mundo está muito bagunçado. E que às vezes a vida bate forte na gente. Sabe quando você está perdido? Que você não sabe para onde ir? Que você, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Guerra, inflação, problemas em casa, filhos na escola, mas Deus deixou um ponto, irmãos. Deixou um ponto no meio da história da humanidade. Toda vez, irmãos, que você estiver perdido, não saber, olha para a cruz de Cristo. Olha para Deus, para Jesus e este crucificado. Esse é um ponto. É muita coisa acontecendo, irmãos. Guerras, homem enganando homem, teologias novas, pessoas enganando, mas Deus foi tão maravilhoso que Ele deixou esse ponto. E aqui, irmãos, é o início do Evangelho. E aqui tem o poder de Deus para a salvação. Não são as leis que vão te salvar, não são os ritos que vão te salvar, não é você mesmo que vai se salvar, mas quem vai te salvar está aqui, ó, a porta do Evangelho. Essa é a diferença dos cristãos para os outros dois grupos. E vai chegar uma hora que o Senhor vai abrir o livro da vida e vai estar lá assim, culpado, culpado, culpado. Aí no seu nome, Ulisses, inculpável. Inculpável. Paulo, seu nome, inculpável. Irmãos, olha o que foi pago na cruz. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé de novo e orar mais uma vez para agradecer
O Senhor, oh Senhor Jesus, é bom que o ar e a gente fica mais atento. Oh Senhor Jesus, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor em um determinado dia, em um determinado momento das histórias, ó, o Senhor nos tornou inculpáveis, ó, o Senhor nos justificou, ó, perante ao ato da cruz. Ó, Senhor, qual preço foi pago? Ó, a sua morte, Senhor, para que nós possamos ter vida. Ó, Senhor, queremos estar agradecidos e alegres, Senhor, porque hoje temos um ponto de salvação. Temos algo em que nos agarrar, temos algo para manter a nossa fé, em que temos esperança, uma viva esperança. Ó Senhor, obrigado pelo Evangelho, por essa boa notícia, Senhor, esse lugar, Senhor, em que encontramos paz, encontramos vida, encontramos longanimidade, encontramos toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por me colocar na vida da igreja. Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, aí ele dá essa boa notícia, Paulo sobe essa régua, né? Desculpe até que a recapitulação está demorando um pouco, mas é essencial para que os irmãos entendam. Paulo sobe essa regra, ele traz essa boa notícia, no 16 e no 17, mas no 18 ele faz um contraponto. E ele começa a traçar o perfil da humanidade afastada de Deus. E ele começa a trazer esse quadro de como que é o homem quando ele se afasta da presença de Deus. Vamos ler, e ele está dirigindo isso para os gentios, tá? Mas para a gente também. Romanos 1:20. Vamos ler. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí no 18 ele fala assim, ó, Romanos 1:18. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E olha essas palavras, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Perversão e injustiça. Agora eu vou ler aqui, Romanos 1:28-31. Bastante atenção, irmãos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí aqui está falando de impiedade, perversão e injustiça. Impiedade, irmãos, é sempre na vertical. É sempre quando a gente ofende a Deus. Isso é se tornar impiedoso. Sempre quando a gente ofende a Deus. Deixa de dar glória, deixa de agradecer, de louvar. Isso é impiedade. Aí através da impiedade, o homem ele começa a se tornar injusto e perverso. Perverso é a raiz interna. É aquilo que vai mudando dentro de você. Isso é perversão. Tem um filósofo, Nietzsche, ele fala assim, que o homem, de tanto tentar se tornar bom, ele se torna mal. O homem, ele até quer ser bom, mas ele não consegue,
Porque o poder não está dele, está aqui, ó. O poder está aqui. Aí cria aquela raiz. A gente tem esse exemplo em Caim. Caim tentou agradar a Deus. Ele fez o sacrifício. Só que fez do jeito que não era para fazer. Aquilo criou uma raiz de perversão. Ele se perverteu ao propósito dele. E pela perversão se gera fruto de injustiça. A injustiça já é o ato. É quando você comete e injustiça é sempre na horizontal, de um irmão para outro. E você começa a roubar, a trair, ateus, toda essa lista que a gente passou aqui, frutos de injustiça, frutos de um afastamento de Deus. Ó Senhor Jesus. Oh, Pai. E o homem, ele se torna tão mal que ele começa a gostar de fazer aquilo. E a proteger aqueles que o fazem também. Irmãos, é só olhar a nossa política. É só olhar o que está acontecendo ao redor. Eles costumaram gostar do que estão fazendo, pegaram apreço pela coisa e estão protegendo aqueles que fazem. Isso, irmãos, é uma advertência para a gente que é cristão. Porque vai chegar uma hora que vai afunilar. Senhor Jesus. Amém. Aí ele fala, ele pinta esse quadro dos gentios, né? E no capítulo 2, chegamos no 2, eu estou entrando na mensagem dos outros irmãos, mas os tijolos precisam ficar bem alicerçados. E ele começa a falar de outro povo que são os judeus. Vamos para Romanos 2:1. Pode ler, irmãos. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Portanto, é indisculpável aquele que julga, quem quer que seja, porque no que julga a outros, a ti mesmo te condenas. Esse esse versículo, o capítulo 2, é direcionado para os judeus, mas a gente também entra aqui, tá, irmãos? A gente esse aqui são os morais, que eles têm uma casca exterior, são os legalistas, né? Os moralistas, e a gente tem que tomar muito cuidado para que não deixar o de fora comandar. E vamos ler o capítulo 2, do 26 ao 29, eu vou ler, tá? Aí a gente vai. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos de lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircuso por natureza cumpre a lei certamente, ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor de lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente. Não é judeu quem é apenas por fora. Nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não vai para homens, não procede de homens, mas de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui a gente entra num segundo povo, né, que é o povo de Israel, que é a nação de Israel e o povo judeu. E a gente está ouvindo muito falar, né? Nas guerras, a gente está muito falando de Israel, das lutas, e é interessante a gente conhecer um pouco desse povo, né, da onde surge, até para contextualizar.
Então vamos lá para Gênesis, vamos voltar um pouquinho atrás para a gente entender um pouco desse povo aí, que é tão falado. Gênesis 12, 1, 3. Eu vou ler, tá, irmãos? Ô, irmãos, eu falei Gênesis 12, 1, 3, é isso mesmo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti, Abraão, farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei. Amém. Segundo uma bênção. Amém. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amém. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ser uma bênção, e de ti todas as nações das terras serão abençoadas. Irmãos, é aqui que a gente entra. Senhor Jesus. Agora eu quero que os irmãos imaginem aqui. Deus, o Senhor, aparece para Abraão, e Abraão já era centenário. Alguém aqui tem 100 anos? Não tem, né? Nem perto. 100 anos, irmãos. 100 anos, bem velhinho. E ele faz uma aliança a Abraão. Fala que Abraão ia ter um filho. E que deles iam gerar muitas e muitas nações, como a areia do mar. Deus promete isso a um homem e a uma mulher de 100 anos de idade. Se tu uma bênção. E Deus cumpre essa promessa. Deus cumpre essa promessa. E Abraão tem um filho de nome Isaque, que é o filho da promessa. Mas ainda Deus pede ele em sacrifício. Os irmãos lembram da história? Deus pede Isaque em sacrifício. E o que acontece lá no monte? Aparece um cordeiro. Sabe quem é o cordeiro, irmãos? Sabe quem era para estar no altar sendo sacrificado? Sabe quem pagou o preço? Cordeiro. Olha a história, irmãos. Filho da promessa. Nós estamos nessa promessa. Era para a gente estar lá. Já é uma prefiguração de Cristo. Ó Senhor Jesus. Depois Isaque se casa com Rebeca. E ele tem 2 filhos. E um deles se chama Jacó. Ele tem um filho que se chama Jacó. E num determinado momento da história, Jacó ele tem uma briga com um anjo. Os irmãos lembram dessa passagem? Eu não vou ler versículo por versículo, irmão, senão a gente não sai daqui. Jacó ele briga com um anjo. E aí, Deus fala assim, muda o nome dele e coloca o nome dele de Israel. O que significa Israel? Aquele que briga com Deus. Israel está brigando com Deus até hoje. Até hoje eles estão brigando com Deus. E daí, de Jacó, em outro determinado momento da história, ele vai até seu tio, que se chama Labão. E ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por Raquel. Mas no dia do casamento, ele é enganado. E ele se casa com Lia. Mas ele não desiste de Raquel. E ele se casa com Raquel. E depois Emerson trabalha mais... Não, Emerson não, né? Jacó. Jacó trabalha mais 7 anos. Jacó trabalha 7 anos para se casar com Raquel. E eles têm filhos e filhas pela promessa de Deus. E essa população vai aumentando e nasce as 12 tribos de Israel. Mas uma em particular, que é o último filho de Lia, ele se chama Judá. E no dia que Judá nasce, Lia fala assim: hoje eu louvarei ao Senhor. Então o nome de Judá significa
aquele que louva ao Senhor. É o povo que louva ao Senhor. Nós somos esse povo, irmãos. O povo que louva, que honra, que dá glória ao Senhor. Hoje nós conhecemos como a nação de Israel e o povo de Judá. E depois você vai dando na história, eles se transformam em 12 tribos. São separadas, depois eles entram em conflito, se separa 10 tribos e 2 tribos. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. As 2 do sul ficam sendo como Judá, Benjamim e alguns levitas, e as outras 10 tribos. Essas 10 tribos são conquistadas pela Assíria, só que a Assíria, quando ela conquista, ela incorpora e ela separa as conquistas deles e não deixa o povo manter as tradições. Então, nessas 10 tribos, eles foram dispersados pela Assíria. Do outro lado ficou as 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá é conquistada pelos babilônicos. Os babilônicos, eles usam um processo diferente. Eles mantêm a religião, eles mantêm a cultura. Depois a Babilônia é conquistada pelos medos persas, que são os persas. Ciro libera, o povo judeu para voltar para a sua terra e eles conseguem manter a sua cultura. Hoje a gente não ouve tanto falar das outras tribos, É conhecido mais como povo judeu. Mas eu acredito que tenha povos das 12 tribos ali. Então é mais ou menos essa. E eles são um povo, irmãos, que eles têm um ego, até pela história deles, pelos que eles receberam do Senhor, eles têm um ego muito grande. E eles põem muito a força deles nos pilares, que são as leis, a aliança, circuncisão, os ritos, os profetas. Eles põem muito a força deles nisso. Eles são um povo muito orgulhoso como nação. Quem conhece os judeus sabe como que eles são. Então eles defendem muito isso. E eles defendem que são um povo exclusivo de Deus. Só que a lei não salva, irmãos. O poder na nação não tem poder. Onde está o poder? Está aqui, irmãos. Na cruz de Cristo. Esse é o poder da salvação. Essa é a única porta de salvação, não tem outra. Não tem para judeu, não tem para grego, não tem outra porta de salvação. É Cristo. Não importa se você é sábio, se você é ignorante, quem você seja, de onde você veio, não é só a nação que vai te salvar. Senhor Jesus. Aí vamos ver um pouquinho desse negócio. O que é essa circuncisão? Que é uma das bases da religião. E o judeu, ele é um povo muito religioso. E religião, se você buscar a tradução, o que significa é religar. Então é como você se religa a Deus. Só que o problema é quando você tenta se religar a Deus sem Deus. Não tem como, irmãos. Você tenta se religar a Deus, essa é a religião, por você mesmo. Então esse povo é um povo muito orgulhoso. Senhor Jesus, aí vamos ler o Gênesis 17, 1:11. Cheguei na circuncisão, irmão Sérgio. Agora eu cheguei. Gênesis 17, 1:11. Eu vou ler. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, irmãos, bem velhinho, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, só anda na minha presença e ser perfeito, só isso. Farei uma aliança, aliança agora, está fazendo uma aliança, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente, olha a aliança aí. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, você, Abraão, será contigo a minha aliança. Você será pai de muitas nações. Abraão
já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a aliança vai também para a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão para sempre, perpétua, e serei o seu Deus para sempre. Disse mais Deus a Abraão: você guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, o que eu falei aqui é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, e que todo macho entre vós, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso o quê? O sinal é a aliança? É o sinal da aliança, Senhor Jesus. Ó Senhor, a circuncisão, irmãos, ela é basicamente quando é cortado aquela pele que tem a mais no órgão masculino. Então aquilo é cortado fora. Aquilo era um sinal da aliança. E se você for falar assim, humanamente, né, você vai pesquisar com os médicos, com os estudiosos, muito tempo atrás falou que era uma mutilação, que era algo muito ruim. Mas hoje eles já entendem que isso foi muito bom para o povo de Israel, porque ali é uma parte do órgão masculino que ele junta muita sujeira. Hoje, irmãos, você tem sabonete, você tem chuveiro elétrico na sua casa, mas imagina isso Abraão 4.000 anos atrás, num deserto. O pessoal não gostava muito de banho, não tinha muito banho, mas gostava de namorar. Então, irmãos, isso evitou muita doença. Como Deus é maravilhoso, né? Isso humanamente falando. Então, irmãos, a circuncisão, ela é como um sinal, ela vem depois da aliança. Primeiro Deus faz a aliança e depois ele institui um sinal. Eu vou ler uma passagem aqui, ó, que do historiador que ele chama Augustinho de Hipona. E ele vai traduzir bem isso aqui. Ele fala assim: sacramento. Sacramento é o sinal, é a circuncisão. É um sinal visível de uma graça invisível. Sacramento não opera a mudança, mas revela a mudança, o ser externo. Sem a mudança interna, não tem valor algum. Ser parecido, praticar rituais, ser legalista, moralista, não tem valor algum se de fato não houve transformação genuína do lado de dentro. Amém. Um exemplo, irmãos, para deixar bem claro, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo da nação brasileira. Mas ela em si, e ela é importante, é bom que fique bem claro, ela é importantíssima, é um símbolo da nação. Só que o poder não está na bandeira, não está no sinal. O poder está na nação, o poder está na aliança. É como você falar assim para sua esposa: eu te amo. Você externou, mas e lá dentro? Tem realidade? Esse amor que você externou, essa palavra, ela tem poder? É verdade? Oh, Senhor Jesus, a circuncisão não tem poder, irmãos. Ela é um símbolo do poder interior. A lei, ela também é uma exteriorização do que mudou aqui dentro. Jesus veio para cumprir a lei. Mas não que seja algo imposto.
algo que mude de dentro para fora. Amanhã a gente vai partir o pão. E é uma ordenança que o Senhor deixou para fazer, importantíssimo que a gente o faça. Mas ele também é um reflexo de algo que mudou de dentro de nós. Quando nós partimos o pão, há 3 semanas, começou com o irmão Sérgio, depois veio com o Marcelo, depois veio com o Thomas. Nas 3 mensagens anteriores, os irmãos eles bateram num ponto em comum. Todos os irmãos falaram sobre isso. Eles falaram assim, para a gente considerar o nosso procedimento. Quem prestou atenção, eu sempre volto e eu ouço as mensagens dos irmãos para poder seguir a linha. Como que está o nosso procedimento? Como anda nosso testemunho? O que mudou na gente? Vamos ler Romanos 2:24. Os irmãos podem ler. Os povos está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, o nome de Deus é blasfemado por sua causa. Eu fiz relato não de gentios, mas de pessoas que conhecem a palavra. Não sei se tem conversão aqui ou não, mas são pessoas que conhecem a Deus. E como anda nosso testemunho? Quando eu tiro a minha capa de crente, quando eu chego na minha casa e ponho a Bíblia do lado da televisão, como eu trato minha esposa? Como eu trato meu marido? Ou a primeira coisa que fala, ó, tá vendo? Acabou de sair da igreja. Como está meu testemunho? Como eu sou no meu emprego? Eu blasfemo o nome de Deus? Ou eu trago honra? Jovens, como vocês são com seus pais? Como que é seu tratamento? É superficial? Cadê o poder do Evangelho? De converter? A igreja, irmãos, não é um lugar de só se reunir como todo fim de semana e ser um lugar para a gente, tudo bem, conversar, ouvir a palavra e voltar para casa. Mas aqui é onde a gente se reúne para sentir o poder do Evangelho, para ter uma mudança interna. Senão a gente é judeu ou gentil, e o pior é que a gente conhece a palavra, a primeira coisa vai falar, tá vendo? É crente. Cadê a mudança? Eu lembro que lá do local lá em cima, perto do bar, a gente estava lendo, se eu não me engano, Efésios, depois a gente leu Coríntios, vários livros, e eu fiz essa pergunta, Deus me fez minha pergunta, William, e aí? Como você é na sua casa? No seu emprego? Mudou? Poder do Evangelho para salvação. Vamos ler Mateus 23, 27 e 29. Eu vou ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, por fora, parecem justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Hipócritas o irmão trouxe para a gente. É o artista que se veste, antigamente em Roma eles punham aquelas máscaras. Aí a gente põe aquela máscara e muda quem a gente é. Externo. Sepulcro caiado. Alguém já pintou a casa? Antigamente se pintava muito a casa com cal, né? Pintei muito em casa lá. Você misturava cal, punha um fixante e dava aquela garibada para parecer que é bonito, mas a parede já estava pedindo socorro. Um sepulcro cheio de morte por dentro, irmãos. O que a gente vai mostrar? O nome de Deus é blasfemado por sua causa. Indesculpáveis. Ó Senhor Jesus. Mateus
12, 33 e 34. Eu vou ler também. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Raça de víboras. Víbora aqui é aquela mesma que picou Paulo. Ela é marronzinha, bem pequena, ela se esconde entre os arbustos. E ela fica disfarçada ali. Então você põe a mão quando vê, picada mortal. Quem que é a gente? Senhor Jesus, ele fala assim, pelo fruto se conheceis as árvores. Nós falamos de frutos da injustiça e frutos de justiça. Fruto é um fruto de justiça. A gente está dando fruto de justiça? Irmãos, vai chegar uma hora que a gente vai estar em frente com o Senhor. E o Senhor vai perguntar, e aí? Mas Senhor, me circuncisei, eu me batizei, expulsei de novo demônio em seu nome. O que você vai apresentar? Afasta de mim porque não te conheço. Senhor Jesus. É importantíssimo. Mas tem um ponto para a gente olhar. Que é a cruz de Cristo, é o Evangelho. Irmãos, é aqui que está o poder. É o lugar que vai dar salvação. É o lugar que vai dar segurança. Vai te trazer justiça. E todos nós temos as nossas pendências, mas vai ser um trabalhar com o Senhor. O importante é se manter na palavra, buscar, vir nas reuniões e estar atento ao que está se falando. Cada um tem um jeito de falar, mas todos os irmãos batalham dia a dia para trazer a mensagem. Depende de você. Eu não quero nem terminar com esses versículos, eu quero terminar com Efésios 3, 14 e 21. Para a gente terminar com a régua em pé, né? Não, eu vou ler. Por esta causa, Pai, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem torna o nome toda a família, tanto o céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos, irmãos, não é sozinho, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que esse excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É Ele, seja a glória, toda a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A salvação está em Cristo, irmãos. É só você bater aqui, ó. Você sabe que o calendário gregoriano, todos os países do mundo usam o calendário gregoriano como referência. Algumas como principal e outras não. Mas todos os calendários do mundo usam esse ponto aqui, ó. Maravilhoso isso, irmão. Usam esse ponto de Cristo, acaba no ano 1, começa no ano 1, onde a gente tem acesso ao Evangelho. Eu vou ficando por aí, e os irmãos, não sei se vai ter recados. Senhor Jesus.